O que causa a fadiga? É muito importante a gente entender o que causa a fadiga, porque ele é um limitante à nossa capacidade máxima, né, de oxigênio. Então, a produção de metabólitos é o que causa a fadiga, porque os íons de hidrogênio e a produção de dióxido de carbono ocasionado pelas reações bioquímicas dos metabolismos, eles deixam o nosso meio celular muito ácido. E um meio celular muito ácido faz com que as enzimas desses processos bioquímicos que produzem energia não façam mais a sua função. Então, aqueles processos eles são interrompidos e a gente não consegue mais produzir energia, e sem produzir energia, a atividade é interrompida. E o que o nosso corpo faz para que esses radicais livres, né, esses metabólicos, eles não causem essa acidose muscular? Então nós temos sistema tampão, que é justamente pegar e inibir essa ação ácida que esses radicais livres exercem na nossa célula muscular. E quais são esses sistemas? Nós temos o lactato que muitas vezes é responsável, né? Dito por aí que é o responsável pela acidose muscular, mas não é. Ele é justamente o sistema tampão do íon de hidrogênio. Ele permite que esses íons de hidrogênio sejam captados, né, na célula muscular, e isso evita a fadiga. E ele é transportado no nosso organismo por esses dois transportadores, que é o transportador monocarboxílico 4 e o transportador monocarboxílico 1. Em seguida, nós temos o bicarbonato de sódio, que ele exerce a função tampão sobre a produção de dióxido de carbono, e também nós temos a respiração. Você consegue perceber que quando a intensidade aumenta muito, a nossa frequência respiratória ela também aumenta. Essa frequência respiratória aumentada é justamente uma forma que o nosso organismo tem para eliminar o dióxido de carbono e manter a gente em atividade. Essa é a forma em que o lactato ele é formado, né? O processo bioquímico onde nós temos o lactato. Piruvato é a última molécula formada pela glicólise. E aí, por essa enzima aqui, a lactato desidrogenase, nós temos um hidrogênio, né, do NAD, nicotinamina adenina dinucleotídeo, que ele é muito importante também para a cadeia transportadora de elétrons, mas aí é outra questão. E o piruvato ele recebe dois hidrogênios, aqui ó, um no oxigênio e no seu carbono, e mais um. E aqui é a formação do lactato. O lactato, no final, né, que tamponou esses radicais livres que estavam soltos na corrente sanguínea, na célula muscular, ele pode ser utilizado como fonte energética novamente. Ele vai lá para o fígado, participa do ciclo de Cori, pela gliconeogênese, e é utilizado novamente como uma fonte energética. Então ele pode voltar para a célula muscular que está sendo recrutada para o exercício e formar energia, né, e ser utilizado como energia. E também ele é uma fonte energética muito importante para o nosso cérebro quando nós estamos em exercício de alta intensidade. Tem um estudo, né, que fala sobre a bioquímica do lactato, que lá ele mostra que a estequiometria do lactato é de 1 para 3. Então, a cada molécula de lactato que é formada, nós temos 3 moléculas de hidrogênio livres na nossa célula. Logo, por isso que o lactato também ele é um marcador de intensidade, porque quanto mais lactato é produzido, nós também teremos uma via glicolítica mais efetiva e também nós teremos muitos íons de hidrogênio sendo liberados na nossa célula. E isso vai causar a acidose muscular. O exercício também ele é muito importante porque ele aumenta a expressão desses dois transportadores. Então, se a gente consegue aumentar a expressão desses transportadores, nós conseguiremos tirar mais lactato da célula e aí formar novas moléculas de lactato, né, e utilizá-los como fonte energética de novo. Então, além da gente melhorar a nossa capacidade máxima aeróbia diante daquelas variáveis do débito cardíaco e da troca artério-venosa, nós também melhoramos o nosso sistema tampão, fazendo com que o nosso limiar, né, de fadiga ele seja
aumentado. Então, nós temos também essa forma de aumentar a nossa capacidade máxima aeróbia advida do exercício. Aqui no ciclo de Krebs mostra de onde vem essa produção de dióxido de carbono. Então, todas essas reações metabólicas aqui produzem o CO2. E esse CO2 ele é dissolvido como no nosso organismo? Cerca de 10% ele é dissolvido no nosso plasma, 20% pela hemoglobina, formando a carboxiemoglobina, e o restante, os 70%, é advindo do bicarbonato de sódio, né, formando o ácido carbônico. Essas duas formas aqui, da carboxiemoglobina e o ácido carbônico, eles são utilizados na questão da respiração, né? Eles são expelidos com a respiração. E aí, é por isso que a gente aumenta muito a frequência respiratória num exercício muito intenso, justamente para poder eliminar esse dióxido de carbono, beleza? O bicarbonato de sódio, para vocês verem a capacidade de tamponamento que ele tem, ele já foi utilizado, né, como... Ele é utilizado como ergogênico. Ergogênico é substâncias que aumentam a nossa performance em si. Então, atletas, existem protocolos de utilização de bicarbonato de sódio com o objetivo de fazer justamente isso aqui. Aumentar a sua capacidade de tamponamento, retardando a fadiga. Com isso, você consegue passar mais tempo em alta intensidade. Então, o bicarbonato é uma substância muito barata e tem um efeito comprovado na literatura do seu efeito ergogênico. Então, atletas, né, que querem aumentar sua performance, tanto no treinamento quanto em algumas provas, pode utilizar o bicarbonato de sódio, mas para isso precisa de um protocolo, porque se utilizar grandes quantidades de forma aguda, pode causar alguns efeitos colaterais, como vômito, náusea, enfim. Mas aqui eu quero mostrar a capacidade de tamponamento do bicarbonato de sódio, que é muito importante. E sobre a história do lactato que eu falei, que lactato não causa fadiga, isso vocês têm que ter em mente, está presente nesse artigo aqui, que é a bioquímica do lactato. Beleza? Na próxima aula nós iremos ver como realizamos o diagnóstico do VO2 máximo. Valeu! Espera aí que não acabou não. Ontem, quando eu acabei de gravar a aula sobre as causas da fadiga e os seus sistemas tampões, eu vi um artigo 2023 trazendo mais um metabólito que influencia essa fadiga periférica. E esse metabólito é tão simples ele, né, e tão conhecido, que é a produção de fosfato inorgânico. O fosfato inorgânico, ele é advindo da quebra da molécula de ATP, que é a molécula de energia. Então, ele está presente em todas as contrações musculares. Mas existe um porém, né? O estudo ele traz para a gente que, quando excede o limiar de fosfato inorgânico na célula muscular, esse fosfato ele causa um grande impacto na própria contração muscular. Como ele acontece? A gente sabe que para haver a contração muscular, precisa ter a participação do cálcio. O cálcio é essa bolinha amarela aqui, ó, que se liga nessa cadeia de troponina para que a miosina se ligue no sítio da actina e assim aconteça a contração muscular. Quando nós temos muito fosfato inorgânico livre, né, na célula muscular, esse fosfato ele acaba entrando no retículo sarcoplasmático, que é onde tem as reservas de cálcio que são liberados, né, para que ocorra a contração muscular. Logo, o fosfato inorgânico, quando a gente excede o seu limiar, ele prejudica a contração muscular. Isso caracteriza uma fadiga periférica. Esse estudo também ele traz uma relação de como é que acontece a fadiga central, que é a fadiga no sistema nervoso central, né, que impede o disparo, né, nervoso para que ocorra essa contração. E aí é onde entra o papel do íons de hidrogênio. Os íons de hidrogênio eles são levados para o espaço intersticial da célula e nesse espaço existem alguns receptores sensíveis a metabólitos. Quando esses receptores entram
em fadiga, meio que muito hidrogênio está no espaço da célula, né? E ativando esses receptores, eles mandam uma resposta aferente para o nosso sistema nervoso central para reduzir a quantidade de disparo nervoso para aquela região e assim reduzir a atividade contrátil daqueles músculos. Logo, né? Então, portanto, nós temos todos esses metabólitos aqui que influenciam na fadiga, tanto periférica quanto central, sendo o fosfato livre, o fosfato inorgânico, o causador primário da fadiga periférica e os íons de hidrogênio, com o exercício de forma crônica, vamos dizer assim, eles são responsáveis para a fadiga central. Se vocês quiserem aprofundar mais sobre esse estudo, né, que acabou de ser publicado, agora em 2023, ele está aqui e é acesso livre. E eu também vou mandar para vocês com o material, tá bom? Então, em resumo, nós temos esses 3 metabólitos principais aí que causam a acidose e, consequentemente, a fadiga. Valeu!